A nossa esperança não pode ser colocada no meu sobrenome, na minha conta bancária, no meu status, na profissão que eu exerço. E nisso a pandemia teve um papel, né? Quando esse vírus chegou e nivelou todo mundo, nos colocou absolutamente como somos, iguais diante de Deus. Levantou uma plaquinha e mostrou, você é finito, você morre. E aí nós tivemos que pensar, de verdade, por que eu me levanto a cada manhã? De verdade. Por que eu estou me consumindo? Por que eu envelheço? De verdade, aonde eu estou ancorado? De verdade, aonde eu sustento a minha vida? Está lá em Lucas também, quando Jesus conta da casa, do homem que constrói a casa sobre a rocha e do homem que não tem a prudência e constrói na areia. Se vocês observarem e comparar, tudo que acontece com um acontece com o outro, os ventos, as tempestades, as chuvas, tudo acontece igual. Qual casa que fica de pé? A que está ancorada em Deus. Então, quem é que conseguiu manter o equilíbrio, não desorientar, se manter equilibrado apesar dessa pandemia? Os que estavam ancorados em Deus. Que descobriu, mas se você morrer agora? Falei, se eu morrer agora é lucro, depois eu vou voltar para a casa do meu pai. É lucro, né? Eu vou estar na casa do meu pai, vou voltar de onde eu saí. Isso é espetacular para quem crê, não é? É espetacular para quem crê. Então, meus queridos irmãos, se a gente não trabalhar essa disciplina, como que nós vamos conseguir? Como que eu vou conseguir manter esperança? Porque a esperança, na verdade, ela não é a âncora que eu coloco. Na verdade, ela deveria ser a vela do meu barco. Porque ela tem que me fazer velejar. Ela tem que me deixar ser solta em Deus. Falar, Senhor, o Senhor, na verdade, é o mar. E eu sou o barco. E eu só me leva para onde eu quiser. Por quê? Porque o Senhor é que é o sustento da minha vida. O Senhor é o autor da minha vida. O Senhor é o meu Senhor. E para onde o Senhor me levar, está tudo certo. Mas será que a gente tem coragem de dizer isso mesmo para Deus? Não temos nada, né? Nós temos tanta coisa que caminhar ainda. E uma delas é a gente achar que tudo é nosso, né? Tudo nos pertence. E na verdade, de verdade, o que é nosso? Só os pecados, né? O resto é de Deus. Então a gente precisa de pedir a Ele essas graças. Como é que eu vou caminhar? Eu vou dizer a vocês. Por isso, quando eu disse que a gente está acostumado, lá no início eu falei, às vezes a gente descobre que está vivendo uma vida espiritual pela metade. E a gente tem tanta dificuldade em assumir a nossa vida espiritual. E eu disse para vocês, é graça, é graça. A gente precisa pedir a Deus algumas graças, para que a nossa esperança esteja sempre muito bem atualizada, muito bem entregue, muito bem sustentada. Como é que nós vamos fazer isso? Eu vou continuar insistindo com algumas coisas. Nós temos que ouvir a palavra de Deus todo dia. A fé vem pelo ouvir. Eu tenho que ouvir. Eu tenho que me encher de Deus. E vocês precisam pedir a Deus algumas graças. Uma delas é a missa diária. Filó, diário? É diário. Você não come várias vezes ao dia? Eu preciso me alimentar daquele que é o meu sustento. Jesus é tão doce, é algo tão doce, que Deus nos deu de presente, que Ele não quis ir embora e Ele quis permanecer conosco. Então, Ele se dá para cada um de nós como alimento, como sustento, porque Deus Pai fala para Catarina de Siena, Catarina, se vocês não se alimentarem, vocês não voltam para casa, vocês não dão conta de ficar de pé. Quem é o nosso alimento? É Jesus. Então a gente tem que pedir a Jesus a graça. Senhor, o Senhor me dá a graça de assistir missa todo dia? Filó, não tem jeito na minha vida? Eu te digo, na minha também não teria, não, se eu não tivesse pedido. Preste atenção. Eu tenho que bater ponto às 7 da manhã, no hospital. E tem dia que é 9, 10 horas da noite, eu estou saindo do consultório. Quero que eu vou assistir missa. Eu fui até Jesus. Na hora que o padre elevou a hóstia, não é Jesus vivo? Pois é, foi numa hora dessa que eu pedi. Há mais de 20 anos atrás, talvez quase 30 anos, eu falei com ele assim, aproveitando Jesus, que o Senhor está aí vivo, na hora que o Padre elevou a Eucaristia, que era Jesus vivo, eu falei, aproveitando o Senhor, aqui agora, vivo, eu preciso de uma graça imensa, Senhor. O Senhor não precisa de mim, mas eu não vivo sem o Senhor. Então me dá a graça da Eucaristia diária. Eu preciso. Como é que eu vou para o CTI todos os dias? Enfrentar a dor, o sofrimento, a morte,
ficar de pé, manter as mães de pé, manter a equipe de pé. Se eu não tenho o Senhor comigo, eu não dou conta, eu sou fraquinha, sou miserável, preciso do Senhor. E aí eu falei com ele, Jesus, o Senhor sabe de tudo da minha vida, o Senhor sabe dos horários, o Senhor sabe de tudo que o Senhor está comigo, eu não preciso ficar repetindo. Então o Senhor sabe que tem um padre animado, eu não sei não, mas o Senhor sabe. E ele tem que estar no caminho da Santa Casa, porque eu não posso atrasar. E aí só um parêntese, todas as vezes que vocês fizeram opção por Deus, Deus não tira seu tempo. É impressionante, Ele te acrescenta tempo. São as matemáticas de Deus que a gente não consegue explicar, mas Ele é o único que estica o tempo. Então, eu falei com ele, Jesus, esse padre ele tem que ser animado, tem que começar a missa antes das 7 horas da manhã, de preferência às 6, 6 e meia. Segundo, ele tem que estar no caminho da Santa Casa. E o Senhor vai achar esse padre para mim, que ele vai dar, o Senhor já sabe. O Senhor só vai fazer com que eu fique sabendo. E ele fez. E eu falei com ele, eu quero escutar, eu quero ouvir, quero que o Senhor me mande um recado. E ele mandou. Na segunda o recado não chegou, porque foi a missa no domingo. Na segunda o recado não chegou, quando eu fui rezar à noite, eu queixei com ele. Falei, puxa vida, Jesus, eu falei com o Senhor ontem, o Senhor não mandou o recado até agora. Eu preciso do Senhor, eu estou pedindo porque eu preciso demais. Me avisa onde é que está esse sacerdote, eu preciso assistir missa todo dia. Aí na terça noite, que eu já tinha o grupo de oração, na terça noite, quando eu estava encerrando o grupo de oração, chegou uma dentista perto de mim, que só foi nesse dia, para me dar o recado dele, e falou comigo, você sabia que tal capela do lado da Santa Casa tem missa todo dia? Olha, se não era ele. Dei um beijo nela, falou, por que você está me beijando? Eu falei, não é você que eu estou beijando, estou beijando Jesus em você. Ele deu. E até hoje eu tenho a graça da missa diária, para poder dar conta de viver o sofrimento e a dor na esperança. Quando eu estou perdendo uma criança, eu digo para os pais e canto com a criança, porque anjo, volta para casa como? Cantando. Quando eu canto com as crianças, quando eu ponho elas no meu peito para morrer, ou no colo das mães, eu falo, a morte nos tonteia, mas não nos derruba, porque Jesus venceu ela por nós. E diz, todo aquele que crê em mim, nunca morrerá. Né? Então, são coisas para a gente fortalecer. Essa esperança, eu tenho tanta certeza, que a hora que meus olhos fecharem, eu o verei. Ah, que espetáculo isso, um dia, não é? E eu sei que eu não serei decepcionada disso, né? Então, falei que a gente precisa de missa diária, porque a gente precisa de Eucaristia diária. A gente não pode abrir mão de receber Jesus vivo. Outra graça que a gente precisa, e essa graça nós vamos pedir para Nossa Senhora. Tem só um século que ela pediu, só um século que ela falou, rezem o terço todos os dias. Nós somos um bando de filhos desobedientes, demais da conta. E ela falou, olha, as casas que rezarem o terço, eu lançarei meu manto sobre a casa. E quantos males eu vou evitar?